Olá, queridos! Muito bom estar aqui com você novamente em mais um dos programas Cabeça para Cima, podendo falar sobre aqueles temas diferenciados, né, que informam, que orientam e que também edificam a nossa vida. Muitíssimo obrigada pela sua companhia, obrigada por nos receber aí na sua casa, para ficarmos juntos todos os dias, falando sobre temas que nos abençoam e que nos trazem a presença de Jesus para as nossas vidas. Um agradecimento também super especial para você, que além de nos acompanhar nos programas, além de participar conosco, também tem orado pelas boas novas, tem contribuído financeiramente para que nós possamos estar no ar 24 horas por dia, levando o amor de Jesus a todos os lares, a todas as pessoas, aquelas que já o conhecem, aquelas que também não conhecem a Jesus. Uma bênção que efetivamente não tem preço. Rogamos ao Senhor que Ele mantenha acesa a chama de proclamar o seu Evangelho todos os dias, em todos os momentos, e que Ele possa também atender os desejos do teu coração a cada dia, te trazendo graça e misericórdia. Queremos dizer a todos vocês que nos acompanham que nós oramos por vocês, pedindo que o Senhor seja gracioso e que Ele possa trazer bênção para a sua vida. Se você ainda não conhece, que Ele possa se revelar a você, que você possa percebê-lo e aceitá-lo como seu único e suficiente Salvador. O nosso tema de hoje é um tema que talvez mereça a palavra, mereça o adjetivo de instigante. Nos dias de hoje, sem dúvida nenhuma, entre os cristãos fala-se muito, muito mesmo, em prosperidade, vitória, cura, libertação, fala-se em milagre. E a gente tem que falar mesmo, tem que falar muito, falar o tempo todo, afinal de contas, são palavras de esperança. Mais do que palavras de esperança, são, na verdade, promessa de Deus para as nossas vidas. Portanto, nós temos que falar. É a própria Bíblia que nos ensina que devemos encher a nossa mente com aquilo que nos traz esperança. Contudo, o problema são os extremos. É que nos nossos dias parece que ficou proibido falar em sacrifício, falar em sofrimento. Mas e quando a dor chega? E quando a cura não chega? E quando estamos no deserto e parece que o sofrimento não acaba nunca? O que fazer? Isso é coisa do diabo? No Cabeça para Cima de hoje, nós queremos provocar uma reflexão. Nós vamos falar e estamos aqui perguntando, o sofrimento, ele pode ser uma bênção? Quando? Como? O que você acha? E o que será que os nossos especialistas acham a esse respeito? Começamos com o informativo. De acordo com dados da Organização Mundial da Saúde, em 2020 a 2030, a depressão será a doença mais comum do mundo. Atualmente, ela afeta mais de 121 milhões de pessoas. Quando considerado um período de 12 meses seguidos, o Brasil lidera entre os países em desenvolvimento o ranking mundial de prevalência da depressão. 18% da população que participou da pesquisa estava deprimida há pelo menos um ano. O contraponto é um relatório elaborado pela Organização das Nações Unidas que atesta que o Brasil ocupa a 24ª posição no mundo quando o assunto é a felicidade da população. A pesquisa traz dados de 156 países avaliados pela Rede de Soluções para o Desenvolvimento Sustentável da ONU. Só quem superou a dor provocada por um trauma sabe o quanto é difícil reconstruir a vida. Quando dar a volta por cima parece algo impossível. Perda de uma pessoa querida, separação, doença, acidente, assalto. Seja qual for o agente causador do sofrimento, ele pode desencadear sequelas psicológicas devastadoras nas suas vítimas. Mesmo assim, é possível transformar uma experiência traumática em apenas uma história de superação. Pois é, né? Você viu aí o nosso informativo e a gente vai hoje falar sobre esse tema que é de fato provocador, né? Falar que sofrimento é uma bênção, certamente isso é uma questão que muitos não hão de concordar, mas vamos ver, vamos refletir sobre isso e entender por que até, quem sabe, por que a gente sofre.
Para falar sobre esse tema, nos ajudar nessa reflexão, recebo aqui no estúdio Jairo Carioca. Você já o conhece, ele é psicanalista, é teólogo e também pastor. Sempre muito bom ter você aqui, Jairo. Uma satisfação muito grande estar aqui, Celeste, mais uma vez nesse programa, com um tema tão propício aos dias atuais, né, que é o sofrimento, e no momento em que, como você disse bem claro, a gente está proibido de, proibido de ficar triste, não. proibido de sofrer, endemonizar essa palavra, né? Então, quando você passa a ideia do sofrimento, você passa a ideia de alguém derrotado, de cabeça baixa, triste, e ficou proibido hoje em dia chorar, é proibido ficar de luto, é proibido entristecer. Então, parabéns pelo tema e pela pertinência dos dias atuais. Isso aí, isso aí. Muito bom ter você aqui, tá bom? E vamos já aprofundar essa história. Também conosco hoje, Sandra Alencar, também já tem estado conosco aqui no Cabeça para Cima. Sandra, que é pastora e também terapeuta de família. Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada, Celeste, pelo convite. E eu também concordo, parabenizo por esse tema super atual, né? Nós normalmente não percebemos que Deus tem um propósito e o propósito maior dele é nos fazer crescer, nos achegar mais perto dele. E o sofrimento é uma ferramenta. Mas olha só, para completar o nosso time de hoje, também participando aí da nossa reflexão, querido Luciano Manga, pastor da Igreja Vineyard, formado em teologia e um dos líderes do Renovare Brasil. Delícia ter você aqui hoje, Manga. Que bom, que alegria. Esse é um tema bacana, interessante, elucidativo, até porque, com certeza, nós vamos falar para pessoas que estão sofrendo, que estão nos vendo, mas que o sofrimento está ali, batendo a porta, a pessoa está experimentando. Com certeza, nós vamos dar uma luz aí para essas pessoas. É verdade, né? E quando a gente começa a pensar assim, no sofrimento, é muito comum e muito fácil a gente identificar pessoas que, por um sofrimento, elas simplesmente se afastam de Deus, né? E começa-se logo com aquela comparação, peraí, por que Deus faz isso comigo? Pô, eu sou um servo bom, um servo fiel, eu faço isso, eu vou na igreja todo domingo, eu ajudo as pessoas, e por que Deus está permitindo o sofrimento? Sofrimento é de Deus ou do diabo? É preciso primeiro entender a questão própria do sofrimento, né? Pela semântica do português, quando se fala de sofrimento, na verdade estamos falando de vários tipos de sofrer. O sofrer, que eu acredito que estejamos falando aqui hoje, é aquele sofrimento com propósito, né? O que é o sofrimento com propósito? É aquele que ele é pedagógico. Ele tem a intenção de nos ensinar alguma lição. Mas existem alguns sofrimentos que são causados também por nossas escolhas. Sofrimentos causados por aquilo que eu escolhi achando que ia dar certo e ao longo do caminho se revelou ser incerto para mim. Isso vai me causar também um sofrimento. E existe aquele sofrimento que é propício à existência do ser humano, né? Afinal de contas, o próprio Cristo disse que no mundo tereis aflições. Então, estar vivo, eu sempre digo isso para os meus alunos, que o nascer já é um sofrimento, porque eu não conheço ninguém que nasceu sorrindo. Todos nascem chorando. E se não chorar, tem problema, né? A gente fica logo aflito. Exatamente. Inclusive, o choro é provocado, né? Para poder... É um símbolo de vida. Então, o sofrer, ele é inerente à existência, né? O poeta Carlos Drummond de Andrade, ele dizia que sofrer é inevitável. Sofrer é inevitável. A dor é que é opcional. Né? E tem um filósofo francês, Eckhart Tolle, que ele diz o seguinte: o sofrimento é inevitável e necessário até o momento em que ele é necessário. Então, é preciso também entender quando o sofrimento passa para um outro nível, onde você, em vez de aprender, está num movimento de repetição. Aí já é terapêutico. Daqui a pouco a gente chega nele, né? Chega. Até porque eu discordo do Drummond que a dor é opcional. Talvez o enfrentamento dela seja, né? Mas como é que a gente evita, muitas vezes, sentir a dor, né? Como é que a gente evita sentir a dor? Mas e aí? Ouvindo Jairo, eu me reportei, Jairo, a Paulo, sabe? Porque Paulo, Deus diz que colocou nele um espinho na carne, e eu tenho para mim que isso, de uma certa forma, trouxe sofrimento para ele, né? Era alguma coisa que o incomodava, era alguma coisa que não era bom, mas estava ali. E nós estamos falando de alguém
que tem toda uma jornada, uma experiência, uma espiritualidade, mas que está vivenciando o sofrimento. O sofrimento faz parte da vida dele. Não tem como você... Seria muito bom que Deus pudesse falar, não, amigão, você... como você está me servindo, como você está fazendo a minha obra, você não vai ter nada, não vai passar por nenhum sofrimento. E você vê alguém tendo que enfrentar alguma coisa que é extremamente desagradável na vida dele. Não sei se causa dor, foi o que você falou da dor, não sei se causa dor nele, mas com certeza, segundo a narrativa que nós temos, é alguma coisa que o incomoda. Né? Alguns historiadores vão dizer que era um problema que ele tinha na vista, vão dizer algumas coisas aí, mas é alguma coisa que o incomoda, é um sofrimento do qual ele tem que vivenciar. Com alguém que caminha com Deus. É isso aí, né? E aí, pensando em Paulo, eu nem quero entrar no mérito disso agora, mas só lembrar, né, que é tão extraordinária a forma como ele encara, né, que ele encara o sofrimento, né, o espinho na carne, que ele vai dizer que quando eu estou fraco, aí é que eu estou forte, né? Isso. O que significa essa E nesse contexto ele Paulo? diz, a tua graça me basta. A tua graça, olha só a resposta. É o sofrimento que aproxima, né? Que aproxima o homem de Deus. Nesse aspecto de Paulo, a gente vê bem a ênfase a partir de Atos, no chamamento de Paulo, que Cristo diz bem claro, né? Eu vou mostrar o quanto ele há de sofrer pelo Evangelho. Isso. Então é um sofrimento com propósito, né? Um sofrimento que tem uma causa. A causa do sofrer de Paulo é o Evangelho. E é um sofrimento bem espinhoso mesmo, né? É verdade. Ao ponto dele, em alguns momentos, quando a gente vê as cartas paulinas, dele expressar, olha, eu estou sozinho, todo mundo me abandonou, mas essa é a caminhada. Chega um momento que ele diz que viver para mim e morrer é como se não tem mais diferença. Então, Paulo ele era bem consciente desse sofrimento. Perfeito. Mas eu quero sair de Paulo, porque quando a gente começa a pensar em Paulo e entendendo que ele sofreu pelo Evangelho de Cristo, parece que fica mais fácil a gente entender e aceitar essa questão, né? Aceitar o sofrimento. Eu quero mesmo falar, eu vou dizer assim, de pessoas comuns, né? De pessoas, de nós mesmos, e desse sofrimento que é muitas vezes a doença, o desemprego, a perda, o nosso dia a dia, né? Que traz tanta dor, e às vezes se usa tanto isso como isso é maldição. Né? Isso é resultado de uma história passada da tua vida. Se está acontecendo, é porque alguma coisa errada você fez. O sofrimento. A mão do Senhor está pesando. A mão do Senhor está pesando sobre você. Pesando. Né? Sofrimento pode ser maldição? É maldição? Não, eu particularmente, eu não acredito nisso, sabe? Nesse processo de uma maldição. Eu estou mais com o que o Jairo disse, que tem as escolhas que nós fazemos, né? E tem o próprio sofrimento natural da vida, que ele está aí. Tem coisas que eu não escolhi e eu experimento, né? O outro não experimenta. É verdade. Não é? Eclesiastes diz, né, que tudo sucede igualmente a todos, não é? Tanto a justos quanto a injustos, né? Então, se nós conhecemos essa palavra, nós precisamos também ter a humildade, né? Inclusive nós que conhecemos a Cristo, a humildade de que nós vamos atravessar algum tipo de sofrimento, as perdas, consequências de escolhas também, mas existe um sofrimento com propósito, como o Jairo mencionou, que é um sofrimento onde o Senhor nos faz, nos quer trazer para mais perto dele, né? Começamos por Jesus. Jesus foi levado ao deserto por 40 dias para ser tentado em jejum. Jesus é o nosso exemplo de todo o sofrimento. Então, se ele atravessou tanto sofrimento, por que nós não haveríamos de atravessar? Mas o sofrimento que o Senhor permite que passemos, eu creio assim, ele tem um propósito. Se nós confiarmos nele, se nós nos colocarmos nas mãos dele, se nós nos dispusermos a aprender o que ele quer nos ensinar nesse tempo, nós vamos sair desse tempo de sofrimento melhores, certamente melhores do que
a gente entrou, né? Esse sofrimento pedagógico, a gente vai ter vários exemplos na Bíblia, né? Como o próprio apóstolo Paulo ele escreve, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que fazem a vontade de Deus. E todas as coisas são todas as coisas mesmo. Às vezes é difícil, né? difícil entender. Todas as algumas coisas, Celeste, elas vão ser interpretadas ainda na nossa vivência. Outras a gente não vai entender, mas vai servir de exemplo para outros. O exemplo disso é o próprio Jó, né? Que no sofrimento, lá no capítulo 40, ele vai dizer assim, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu passei a andar contigo. Então, o sofrimento de Jó o aproximou de tal maneira de Deus que ele passou a entender melhor, né, os conceitos daquilo que era a vontade de Deus. Embora o sofrimento não foi explicado para ele o porquê. A gente que tem a compreensão depois. Mas você tem outros exemplos do sofrimento na Bíblia, que é o sofrimento de José, que tinha a intenção de aprimorá-lo para uma situação muito maior, que era o governo do Egito. O sofrimento de Moisés, de 40 anos no deserto, sem saber o porquê, pastoreando meia dúzia de ovelhas ali do seu sogro. E depois o Moisés vai pastorear o povo de Israel no deserto, que ele agora conhecia com a palma da sua mão. Então, alguns sofrimentos, né? E tem o que Tiago diz. Tiago fala assim, ó, vocês pedem e não recebem porque pedem mal. Então é o sofrimento de não saber pedir, não né? saber tem uma pedir, pessoa que né? chegou para o pastor e falou assim, pastor, estou passando uma dificuldade muito grande no meu casamento. É o demônio? É a mão de Deus? O pastor falou, não, você que escolheu mal. Então, teologizar o sofrimento é muito complicado. Desculpa, pastor, ou não escolheu, mas não através escolheu, desse relacionamento, pra ele. essa pessoa vai ter um crescimento melhor do que se tivesse casado com aquela tal alma gêmea. Porque a gente tem essa ilusão, que Deus vai nos fazer casar com a alma gêmea, aquela pessoa maravilhosa que não nos fará sofrer. Isso aí. Porém, quem está casado há muito tempo... Né? Não, quem está casado há muito tempo sabe. É inevitável. Eu sempre falo assim com a minha esposa que os nossos mestres falharam conosco quando nos disseram de um céu de brigadeiro, de um casamento cor-de-rosa, e quando a gente vai vivenciar isso, não é bem assim como ensinaram, né? Pois é, né? Mas eu acho que é porque os mestres, eles ensinaram errado mesmo. Ensinaram né? errado mesmo. Porque, olha, uma vida total num céu de brigadeiro deve ser um saco. Muito. Entendeu? Enjoativo. Enjoativo. Tem que ter uns... Claro, tem umas que desavenças, ter. né? Não é? Faz Até parte. para poder, eu acho que isso é que muitas vezes vai fortalecendo o teu sentimento, o teu amor, etc. E sabe, Sandra, essa afirmativa que ele acabou de fazer agora, é você que escolheu errado, né? A resposta lá para o cara, você que escolheu errado, talvez seja válida. Eu vou colocar aqui o meu viés, né? Ele está escolhendo o comportamento errado, a resposta errada, a alternativa errada. Desejo errado, né? Não necessariamente a escolha foi pela pessoa Exatamente. errada, né? Mas as nossas atitudes no dia a dia. Gente, olha, eu já preciso para o nosso primeiro intervalo, vou fazer uma paradinha, e eu queria voltar entendendo aqui um pouco dessa história do sofrimento com propósito, né? Porque a gente não diz que nada acontece que não seja permitido por Deus, que não seja a vontade de Deus. Então, como é que é isso? Um sofrimento tem propósito, outro não tem propósito? Então, o que tem propósito é o que está na vontade de Deus? Como é que é essa história? Eu queria entender melhor o sofrimento com propósito, para a gente poder também falar no sofrimento que gera esperança. Tá legal? Vamos para o intervalo. Cabeça pra cima. Cabeça pra cima. Então, você, em algum momento, já se perguntou se o sofrimento pode ser uma bênção, se ele é uma bênção? Será que tem alguma situação quando sofrer é uma bênção? Essa pergunta que a gente está fazendo aqui para os nossos especialistas no dia de hoje. E queria entrar nessa questão. Como é essa história de sofrimento com propósito? Se todas as coisas, se nada acontece sem que Deus permita, sem que haja uma deliberação dele. Como é que é essa história? Celeste, eu queria contar para você uma experiência pessoal, né? Em 2007 eu sofri um acidente grave, né, que eu poderia ter morrido, em casa, arrumada para ir para a igreja, desci as escadas e levei um tombo de 3 metros de altura, caí no meio da minha sala, fraturei vários
enfim, clavícula. E foi um sofrimento muito grande, de toda ordem, de toda ordem. Então, eu estava com a minha vida toda organizada, muitas atividades fora, atividades na igreja, e de repente eu estava ali no chão, sofrendo fisicamente, dor, mas também pensando, como é que vai ser? Amanhã não vou trabalhar, amanhã isso, amanhã aquilo. Aquela coisa que vem naqueles 40 minutos ali esperando para virem me resgatar ali daquela situação. Sangrando, não sabia se ia morrer daqui a pouco ou não, né? E foi um tempo de muito sofrimento. Aquilo que você não espera. Quando você tem energia, saúde, está engajada, fazendo coisas para Deus, para você mesmo, para a família, né? Mas você depois, né, passado o tempo de sofrimento, eu hoje assim tenho a plena certeza de que Deus permitiu aquele acidente para que hoje eu pudesse ser uma pessoa diferente. Ele moldou várias dimensões na minha vida em termos de autonomia. Primeira coisa assim, né? Você conclui que você pode morrer, porque quando você está na ativa, com saúde, você pensa assim, você não pensa. Sou infalível, super-homem, super-mulher. Você não pensa, mas você vive como se você fosse imortal. Verdade. E ali no chão eu pensei assim, gente, eu posso morrer de outra coisa que não seja câncer, infarto e isso, aquilo. Eu posso morrer de outra coisa. Ali no chão eu já pensei isso. E Deus já me deu essa consciência, assim, da minha finitude e de que a minha vida está nas mãos dele, né? Então, foi um tempo de sofrimento. Eu fiquei 2 anos e meio de licença médica. Sou funcionária pública. 1 ano sem poder dirigir. Uau. Todo mundo sabe, para quem tem autonomia, dirigia desde os 18 anos. 1 ano sendo levada para aqui e para acolá, né? Então, Deus fez uma obra muito profunda na minha vida, através desse tempo de sofrimento. Um negócio desse, um lance desse, por exemplo, é um sofrimento com propósito ou sem propósito? Não, eu estou vendo aqui a pastora Sandra e estou aqui trazendo algumas reflexões, né, até do que a gente ouve, e eu acho que erroneamente o que eu ouço é de que isso é porque ela não estava tendo uma intimidade com Deus, ou que ela estava em pecado. Eu acho isso um absurdo, né? E ela está deixando claro aqui para a gente que isso trouxe uma lição, que isso trouxe um aspecto pedagógico, que é a linguagem que o Fábio que o Jairo está usando, entendeu? Alguma coisa foi proveitosa para a vida dela, por mais difícil que tenha sido, né? Então eu tenho um pouquinho de dificuldade de ficar com essa coisa aí de, sabe, parece, para mim tem um pouco de maldade nesse negócio, sabe? De que é você, porque você não orou, porque você não jejuou, porque você... Pô, Deus é tão cheio de graça, tão cheio de amor. Como é que é esse negócio? É uma coisa um tanto quanto maniqueísta, né? Essa coisa de por que isso, por que aquilo. Eu estava ouvindo ela já falando nesse sentido, e eu estava pensando, né, na questão da psicologia. Quando Freud ele pontua uma coisa, num livro que ele escreveu chamado Mal-Estar na Civilização, que o ser humano ele entra com uma questão no ego dele de potência. Ele acha que ele pode, ele acha que ele é insubstituível, ele acha que ele nunca vai adoecer e que ele nunca vai morrer. Isso é todo ser humano que acha. E eu ouvi uma coisa muito interessante quando a pastora Sandra disse assim, eu percebi que eu não sou tão potente assim, porque as coisas, eu quero acreditar no que ela disse, que a igreja continuou existindo, a igreja que ela pastoreava continuou existindo, a família continuou vivendo, e ela viu, gente, se eu morrer agora, eles vão continuar existindo. Sim, então, isso, dentro da visão da psicologia, né, dentro da questão psicanalítica, o sofrimento ele é pedagógico porque ele nos ensina que a vida continuará quando nós formos embora. E Freud diz assim, ó, e o sol continuará a nascer, e os pássaros continuarão a cantar, e a cachoeira vai continuar. Então, onde está a nossa potência toda, né? Agora, o sofrimento, ele precisa ser entendido, né, dentro da questão da psicologia ainda. A neurociência hoje diz que, por exemplo, Celeste, a tristeza, o choro, o luto, ele produz o benefício mental. É como se você parasse para dar um delete em algumas coisas
né, que estão ruins na sua vida, como, por exemplo, a correria do dia a dia, uma série de coisas que acontecem que você não para refletir. Aí o corpo dá um jeito. Você não quer parar? Eu vou parar você. Agora, Pum, o que você está falando, dá um jeito. tem pessoas que simplesmente elas bloqueiam o choro. Bloqueiam. Elas bloqueiam o luto. É por isso que você tem, pastor, o que a gente chama na psicologia de surto pós-traumático, que necessariamente não quer dizer que vai ocorrer logo após o trauma. Tem surtos que vão acontecer 10, 20, 30, 40 anos depois que aconteceu aquele problema. Que a pessoa conseguiu trabalhar, a psicanálise tem um nome chamado de mecanismo de defesa. Ela conseguiu negar aquela realidade durante 1 ano, 2 anos, 5 anos, mas uma hora a coisa vai vir. Mas também a nossa sociedade, ela nos leva, ela nos pressiona para isso. Ela nos adoece, né? Ela diz, não pode chorar. Não pode. Então você, por exemplo, você tem uma perda, você tem algo que está assim te destruindo, te dilacerando, Celeste, eu diria, alguém chega para você e diz, não chora. Continua. Eu diria para você, Celeste, você usou o termo sociedade. Eu quero trazer um pouco para o contexto no qual nós estamos inseridos. Próprios evangélicos usam essa questão de que você não pode chorar, de que você não pode ficar triste. Espera aí, tristeza faz parte da minha humanidade. Pastor, quando você tem uma igreja que manda construir um outdoor, colocando na frente de todas elas, pare de sofrer, você já está vendo bem, pare de sofrer. Como? Morrendo, né? Pare de sofrer. Então Agora, você já Celeste, vê bem o perigo da teologização do sofrimento, né? Isso. Agora, Celeste, você fez colocou aqui logo no início, que quando nós, inclusive nós evangélicos, estamos sofrendo, nós fazemos uma crise de fé, paramos de ir na igreja, desconfiamos de Deus, isso, aquilo. Então, assim, se nós pudermos deixar aqui um conselho para quem está sofrendo, é esse: traga Deus para o seu sofrimento. Traga Deus para o seu sofrimento. Chame Deus para que você possa ser cuidado, consolado e até mesmo as explicações que você precisa ter do porquê você está passando esse sofrimento. Porque, vamos dizer assim, se distanciar de Deus nesse momento, não tenha dúvida, você não vai conseguir usufruir daquilo que Deus pode te ensinar em meio ao sofrimento. Acho que a gente até pode trocar o porquê para o para quê. Para quê, né? Mas exato. tem até muitas, né, coisinhas que saem nas mídias sociais. Não pergunte por quê, pergunte para quê. Eu queria fazer uma colocação diante disso que você colocou, Sandra, porque assim, às vezes eu penso que vai ficar muito difícil eu trazer Deus para o meu sofrimento se eu não tiver a presença de Deus na minha vida. Né? Se ele não for presente na minha alegria, na tristeza, na saúde, na doença, né? Se ele não for presente na minha vida, talvez eu não consiga mesmo nessa hora trazê-lo para a minha dor. Né? Por isso a gente está falando hoje em sofrimento, por isso a gente está aqui até com essa provocação de dizer, a gente fala tanto no nosso meio cristão, né? A gente fala nessa coisa de só vale o milagre de cura, só vale o milagre da prosperidade. Eu aceitei Jesus e de repente o dinheiro começou a cair do céu, bombou, foi carro novo, casa nova, não sei o quê, papapá. Eu queria ver alguém chegar para contar a história assim. Eu aceitei Jesus e minha vida foi ladeira abaixo. Né? Aconteceu isso, aconteceu aquilo, mas aí, meio que como José, né? Como José, vida ladeira abaixo, aparentemente. Mas, no fim das contas, tudo contribuindo para a glória de Deus. Quando que o sofrimento pode mudar o caráter de uma pessoa? Eu acredito, Celeste, que quando a pessoa, ela ou melhor, as pessoas que convivem com ela sinalizam para ela que ela não deve viver desse jeito, que isso vai trazer a ela alguns problemas. Então, essa sinalização de terceiros a ela já é um alerta para que ela possa mudar, porque senão isso vai trazer sofrimento. Às vezes tem a ver com o caráter dela, às vezes tem alguma conectividade com atitudes que ela tem, que as pessoas, por exemplo, minha esposa pode me sinalizar, olha, muda isso, porque isso vai te trazer dor, vai te trazer sofrimento.
Então, cabe, porque é alguma coisa inerente a mim, alguma coisa que está em mim e que eu tenho que observar. Até eu estava conversando com alguns amigos sobre essa questão da alma, do tempo da alma. Porque muitas vezes a gente está com a alma lá atrás ou está com a alma lá na frente, não é? E a nossa alma tem que estar no aqui e agora. Entendeu? Colocação boa. Essa questão do sofrimento, eu vou trazer para o lado da psicologia de novo, né? Quando Freud ele vai falar no mal-estar da civilização, do sofrimento em si, na produção do caráter, ele diz uma coisa muito parecida com aquilo que o apóstolo Paulo ensinava, que o escritor de Hebreus ensinou, que sem sofrimento não há produção de caráter. Porque o Freud entendia o seguinte, que para você viver em sociedade, você precisa se privar de algumas coisas pessoais para conviver naquela sociedade. Então, algumas coisas vão ser proibitivas. E você vê isso, por exemplo, na escrita dos 10 mandamentos, você vê isso na escrita do Código de Hammurabi. Então, para que serve a lei? Para tolher. Ele vai dizendo, isso não pode. Ah, mas eu quero, mas não pode. Ah, isso me traz satisfação, não deve. Então, isso produz sofrimento, mas é um sofrimento pedagógico, que traz uma produção de caráter. Por que nós estamos vivendo hoje uma igreja desassociada do caráter? Porque foi uma igreja que expulsou o sofrimento de dentro dela. Então, a igreja de hoje, Celeste, é a igreja da estética. Então, o que é a estética, né? Você tem alguma coisa feia? Esconde. Não deixa ninguém ver. Então, a igreja só mostra exatamente isso que você falou. Essa igreja midiática só vai mostrar o cara que está com um carro novo, o cara que era um ex-mendigo e hoje um cara é empresário, o cara que era isso, que era aquilo. Que a ideia da igreja estética é mostrar só as coisas belas, mas do ponto de vista estético, como se a beleza fosse só aquilo. E o cristianismo fala de uma outra beleza, que o cristianismo não fala da beleza do ter, fala da beleza do ser, de algo que é produzido de dentro para fora. E aí eu concordo plenamente com o que o pastor Manga fala, né? Que essa produção de dentro para fora, muitas vezes não é visto por nós. Normalmente ela não é vista por nós. É o testemunho dos que estão ao nosso redor. Por isso que o apóstolo Paulo escreveu assim, ó, para Timóteo, Timóteo, meu filho, tenha cuidado de ti mesmo e da doutrina. Mas essa produção de dentro para fora, ela é vista em como nós enfrentamos o sofrimento. Sim. Quando você está vendo uma pessoa atravessar o sofrimento, pela maneira como ela lida com o sofrimento, com os reveses da vida, com as surpresas, enfim, aí você vê o caráter dela, né? Verdade. Porque, na verdade, o caráter é aquilo que nós somos quando estamos no escuro, quando nós estamos no escuro, né? Quando estamos sozinhos, que ninguém está vendo, né? Então, eu não sei exatamente, você mencionou isso, eu não sei exatamente se o caráter pode ser produzido somente, ou não sei nem se você usou esse termo, no sofrimento. Eu acho que a produção do caráter, ela é trabalhada também na nossa formação familiar e tal, pelo menos aquelas características principais de caráter, né? Disciplina. Eu acho que fui eu que usei a expressão, a pergunta se o sofrimento muda o caráter de uma pessoa. Né? A pergunta foi minha, original. Eu acho e mesmo esse caráter que é produção, né? Mesmo esse caráter que é produção, é um caráter que também passa pelo sofrimento. Né? Você tem a infância, você tem aquilo que em psicanálise a gente chama de o dito e o interdito. E em psicanálise, o interdito, que é o não, funciona muito mais do que o sim. Haja visto até que a propaganda do batom mudou. Na minha época de infância era compre batom. E hoje é diga não, diga não, diga não. Porque a coisa do me dá um danoninho. Quer dizer, essa criança que tudo podia, é hoje o adolescente rebelde sem causa. É essa juventude que está perdida aí. Então, a questão do sofrimento que vai produzindo caráter é o não. E ninguém gosta de ouvir não. O sofrimento que produz caráter, é por isso que Deus, muitas vezes, Ele nos permite sofrer. Vocês já disseram aqui, alguém falou isso, é uma estratégia de Deus permitir o sofrimento. A sua história, né? Quando você conta a sua história aqui, a gente percebe uma coisa assim, né? Quer dizer, você entrou na queda de um jeito e saiu de outra, né? Com uma percepção diferenciada de realidades. E a gente vai dizer assim, Deus fez você cair para você mudar, não sei o quê. Não sei se tem essa coisa, né, dessa relação de causa e efeito, mas é como Deus age. Agora, tem uma questão, Celeste, também, que o sofrimento vai gerar na pessoa, e aqui nós temos 2 terapeutas, né, que são assumidades nisso,
que gera doenças da alma, doenças, psicoses, depressões, e que muitas vezes o pastor ele não tem o ferramental para tratar de pessoas assim. Por isso que nós temos que encaminhar para um terapeuta para que essa pessoa seja cuidada. Mas tem muita gente que não concorda com isso. É verdade. De que você encaminhe, porque o sofrimento está ali. Só que esse sofrimento está causando muitas doenças. É certo que um pastor, ele poderia, meramente, pode parecer um negócio assim, não é que você está, mas ele poderia, com base na palavra de Deus, tratar. Sim. Né? Mas muitas vezes essa alma, ela está tão afetada, né? Ela está tão machucada que ela precisa de recursos técnicos. É na hora que, por exemplo, o médico vai dar um remedinho para ajudar, primeiro a passar a dor para que você escute alguma coisa, primeiro a alimentar o estômago para que você tenha condição de perceber a graça de Deus, né? Então, o socorro de um especialista, muitas vezes, para poder te tirar da profundeza da dor, do sofrimento e você entender a graça maravilhosa de Deus. Porque é isso, né? A Bíblia nos diz, o choro, ele pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Acho que esse Duro é a gente tópico, entender essa noite, que é o tempo de Deus. Esse outro tópico do sofrimento, quando ele se torna patológico. Né? Patológico. Isso exatamente. Aí. É isso aí. O sofrimento patológico, ele tem uma especificação nele, que é a questão da repetição. Em psicologia a gente chama de compulsão, né? Onde a pessoa ela entra no sofrimento e se acostuma com ele. Perfeito. Então, eu já preciso ir para o intervalo. Eu vou para o intervalo e volto. E eu queria que a gente pudesse, no próximo bloco, falar sobre como agir quando o sofrimento bate a porta, né? Quando ele chega. Como fazer para que ele não fique patológico, para que a gente possa ter vida plena e para que a gente possa dizer, quando eu estou fraco agora, aí é que eu estou forte. Tá? Vamos para o intervalo. Cabeça pra cima. Cabeça pra cima. Isso aí. Já dá para olhar para o sofrimento como uma bênção, em alguma hipótese? Será que dá para a gente olhar para o sofrimento? O que fazer quando o sofrimento bate a porta, né? Como lidar, especialmente nós cristãos, né? Que achamos que sofrimento não é de Deus, que isso não pode acontecer, que quando ele chega, muitas vezes a gente já acha que isso aí é uma punição. Eu gostei do que o pastor Manga falou sobre a questão da alma, né? Da doença da alma. O salmista ele diz assim, ó, por que te abates, ó minha alma? Então isso é chamado de autoanálise, né? Quando você para avaliar o que está acontecendo com você. Nós não temos tempo para isso. A gente está numa sociedade de autoconsumo, onde ou a gente está no passado, o pastor falou isso também, ou a gente está no futuro, ou a gente está em depressão ou em ansiedade, né? E nunca no aqui e agora, no que realmente importa. E o que importa é esse momento, né? Então, por que eu não estou aqui? Porque, de alguma forma, eu fragmentei a minha alma, né? Eu fragmentei o meu ego. Então, o meu corpo está aqui, a minha alma não. Então, a doença psíquica, por exemplo, era chamada no passado de fragmentação da alma. Daí a palavra terapeuta, aquele que escuta a alma, né? Aquele que ouve a alma. E a alma também é o conceito de angústia, né? Ouvir a angústia do sujeito. Nós não temos tempo para escutar. O psicanalista Rubem Alves ele dizia que há muito curso de oratória, mas deveria haver curso de escutatória. Nós não temos tempo para escutar. Os pacientes chegam no consultório, o médico nem pergunta seu nome, já vai receitando remédio. Os pastores também não têm tempo, eles sobem no altar, igrejas lotadas, não tem tempo para ouvir. E eu acho que o grande mal do século, se a gente pode dizer, é esse daí. Alguém que nos escute, alguém que nos ouça. Um outro ponto também que eu quero levantar, fora o que o Jairo já apontou, é a aceitação. Eu acho que essa é uma grande ajuda para se enfrentar o sofrimento, é aceitá-lo. Ele existe, ele é real. É fácil. Não é? Até eu queria pensar um pouquinho sobre isso, porque, na verdade, desertos e vales estão previstos para a nossa caminhada. Sim. Né? Desertos e vales estão previstos. Exatamente. Se a gente trouxer a metáfora do deserto, do povo de Israel, estavam sofrendo no Egito.
clamaram ao Senhor quando estavam no limite. O Senhor ouviu e os tirou do Egito e levou para o deserto. Só assim, porque você falando é uma coisa que me passa, né? Assim, o Senhor ouviu e deu o deserto para eles. Deu o né? deserto. Olha só. Exato. Porém, no deserto, não vamos nos esquecer disso, para que a gente se lembre disso, da presença de Deus que você mencionou, a nuvem estava diariamente para que eles vissem a presença de Deus no concreto e coluna de fogo à noite. Tipo, você está no deserto, mas eu estou aqui, né? Nós precisamos entender isso, a constância de Deus, a permanência de Deus. Sim. Ao longo da nossa caminhada de deserto, de sofrimento. O Senhor está conosco, a nuvem de manhã, a coluna de fogo à noite, para que nós não nos esqueçamos que Deus está... Esse ponto que a pastora Sandra... Só para eu juntar um pouquinho as coisas, né? Quando a gente procura entender, né? O que está acontecendo com a gente. Quando a gente aceita o que está acontecendo com a gente. E quando a gente entende que Deus está presente, porque Ele é fiel e Ele está com a gente o tempo todo, isso faz toda a diferença, né? É um caminho de enfrentamento do que der e vier na nossa vida, não é verdade? Desculpa, Jair. Não, sem problema nenhum. A pastora Sandra, ela falou uma coisa aqui, que é a questão dessa constância de Deus, que hoje a gente também tem uma dificuldade muito grande pela questão cultural. Quando Agostinho, no V século, disse que não havia salvação fora da igreja, então a gente trouxe Deus para a igreja e tirou da nossa vida. Então é um momento que, por exemplo, no sofrimento, em que todo mundo corre para a igreja. Onde tem uma campanha, tem a campanha aqui, tem a campanha ali, o cara vai em 7 campanhas nos 7 dias da semana. Quando, na verdade, essa constância de Deus é na minha vida. É no meu dia a dia, é no amanhecer, no entardecer. É o segredo de Jeremias que a Celeste gosta de repetir aqui o tempo todo, né? Eu preciso trazer à minha memória somente aquilo que vai me dar esperança. E só tem esperança quem tem Deus consigo 24 horas por dia. Entender que, independente de qualquer coisa, Deus ainda está no controle. Deus está no controle. Isso que você acabou de falar é muito forte, assim, porque a gente olha para a vida da gente e é assim, né? Via de regra, a gente não lembra de Deus. Está bem, está com saúde, está tudo dando certo. Né? A gente não lembra de Deus, né? A gente não para agradecer, a gente não para contemplar. Mas aí, de repente, acontece alguma coisa, aí a gente vai lá, Senhor, agora... E a gente continua não procurando Deus, a gente procura a igreja, um escape. Pelo que você está levantando, o sofrimento é para nós lembrarmos dele. Pelo menos da presença dele, de sofrimento. Continua do seu lado. Foi o que a pastora Sandra falou. Você tem o deserto, se a gente for analisar o deserto tinha uma função, que era produzir caráter num povo que era escravo, e agora ia se tornar uma nação. Eles eram escravos, tinha que se tornar uma nação. Ele não podia sair daqui para ali, eles tinham que passar por uma escola. E que escola, hein? Porque chega do outro lado Josué e Caleb. E que escola que eles passaram. Então, a gente volta agora ao início do debate, quando o pastor falou sobre a instrumentalização desse sistema todo, que é uma ferramenta de Deus, é uma escola. Lembrando que passar pela escola em 40 dias... ou 40 anos, é uma escolha nossa. Quanto mais submissos, quanto mais prontos para recebermos o aprendizado do Senhor, né? Mais Ele vai poder fazer, não vou dizer rapidamente, porque eu acho que o processo de Deus nunca é rapidamente, mas num tempo menor. Num tempo que pode ser eterno, eu diria, Exatamente. Sabia? Porque você usou essa expressão, Sandra, eu acho que a questão é muito por aí, né? Quanto mais submissos, o que é essa coisa de submissão? Porque também a gente tem um negócio assim, falou em submisso, parece que é um negócio ruim, né? A submissão é algo que te torna o quê? Te torna escravo, te torna, tira a tua independência, mas eu queria entender submissão. Eu gosto de trocar a palavra submissão para espírito ensinável. Eu acho que essa questão de você ser uma pessoa cujo espírito está sempre aberto ao ensino. Perfeito. Entendeu? Sempre aberto à mudança, à Perfeito. transformação, né? Isso vai ajudar. É isso, porque você está ali
para ouvir de Deus, para receber de Deus, né? Para entender que mesmo que aquele espinho na carne ele fique eternamente, é possível aprender a conviver com ele. Inclusive, isso que o pastor falou era um princípio da escola grega, né? Que era o sistema peripatêutico, onde o professor ensinava os alunos caminhando com ele. Não tinha sala de aula e essa transmissão louca que a gente tem hoje, né? Esse derrame de conhecimento. Não tinha isso. O professor ele caminhava com os alunos. Você vê isso em Jesus e os 12 apóstolos, né? Pega os 12 antes e os 12 depois. Então você vai ver que a coisa mudou. Então, esse andar continuamente com Deus é um ensino, né, peripatêutico, como a gente pode chamar, que é um ensino... Peripatêutico, aí, palavra nova, anota aí. É um ensino diário, cotidiano do que disse Deus para Moisés, andando com ele, deitando com ele, dormindo com ele. Então, estar com Deus é exatamente isso, diariamente. É acordar obrigado, é dormir obrigado, é alimentar obrigado. Esse contato que a gente foi perdendo isso, né, Celeste? A gente deixou isso um pouco assim, eu estou na igreja, glória a Deus, aleluia. Saí da igreja, deixei Deus lá. Às vezes parece que as coisas que a gente aprende, né, do Evangelho são para o momento do culto, são para o momento em que a gente se coloca na presença de Deus. E a gente até tem, esquece, né? Esquece. A gente tem esquece roupa para ir para a igreja, a gente tem tudo, né? Isso. A gente esquece que é para o dia a dia, é o momento do trabalho, é o momento da amizade, é o momento da angústia. O peripatêutico do Jairo me remete também àquele ensinamento. É uma orientação bíblica que diz, ensina ao menino no caminho em que deve andar, né? Quer dizer, é ao longo da vida, é junto com ele, é no sofrimento, é onde muitas vezes a gente consegue perceber mesmo a presença de Deus de uma maneira mais plena, né? Mais plena e abundante. Pessoas que conhecem a Deus e sabem quem é o nosso Deus, conseguem enfrentar melhor o sofrimento, né? Celeste, Com certeza. eu estou lembrando agora, né, questão de tempo, quando eu me acidentei, o ortopedista me deu 4 meses de licença médica. Eu disse, o quê? 4 meses? 4 meses eu parada, 4 meses eu sem trabalhar, 4 meses. Quase surtou, né? Quase surtei. Ele falou assim, para começar. Uau! Aí surtava. E aí, os meus 40 dias se transformaram em 40 anos. Eu fiquei 2 anos e meio de licença médica. Eu sou funcionária do Ministério da Saúde, usufruí do máximo de licença médica que eu podia usufruir, não saí 100%. Costumo dizer assim, antes do acidente, eu nem lembrava que tinha ombro. Hoje, todos os dias eu lembro que eu tenho ombro porque ele me incomoda. Ele me incomoda. E quando terminou aquele período de licença médica no Ministério da Saúde, que eu, entre aspas, retornei ao trabalho, fui chamada ao Recursos Humanos e disseram, você já tem tempo para aposentar. A mensagem o tempo todo que estava sendo passado para a pastora Sandra André, desacelera. Desacelera. Eu ouvi uma situação uma vez, em uma oração, alguns anos atrás, eu estava com uma preocupação, passando uma séria dificuldade, e a minha preocupação maior era exatamente isso aí, como é que eu vou fazer para cuidar da minha família? E aí eu fui numa oração, né, na casa de uma amiga, que eu nem sabia que tinha oração, fui pego de surpresa, cheguei lá, estava todo mundo orando, e uma irmã virou para mim e falou assim, deixa eu te falar um negócio, Deus manda te dizer que a sua família é dele. Está preocupado de forma desnecessária, é dele. E você aqui, ou você não estando aqui, continua sendo dele. Amém. Então eu aprendi a fazer aquilo que diz o Salmo 37, descansa no Senhor. Descansa no Senhor. É muito difícil. Para mim é o pedaço mais difícil. É muito difícil. É o mais difícil, sabia, muito difícil. pastor? Ainda mais na... Entregar é muito fácil. Não, dizer, Senhor, eu descansar... confio em Ti. Toma aí, leva. Ainda mas mais não levar na o sociedade guarda-chuva. ansiosa que nós temos hoje. Aham. Porque a proposta do salmista é do descanso, mas você vive numa sociedade ansiosa. Ansiosa. É verdade, não é? É verdade, E que alguns até olham para você e falam, descansar? E tem uma conotação... Quando eu for velho. E tem uma conotação muito ruim essa palavra aqui. Sandra, você se aposentou? Sim. Se aposentou, né? Me aposentei. Então, olha só que coisa linda, né? Que coisa linda, porque
eu vou dizer assim, na linguagem que a gente gosta de falar, né, na nossa vida. Deus fez você levar um baita tombo, você arrebentar toda para te preparar para a aposentadoria, né, mulher? Continuo trabalhando. Pois é, mas... mas desacelerando para você poder chegar agora lá estou com menos angústia. Buscando a medida de Deus, né? Aprendendo a descansar no Senhor, né? Amém. Até porque nós mulheres achamos que quando a gente está descansando, a gente não tem direito de descansar. Verdade, mulher não fica sem fazer nada. Não fica. Não fica. E me dá um troço. Dá um troço, né? Parece que são Martas o tempo Exatamente. todo. Mas com isso eu aprendi a descansar. Meu tempo. Amém. É meu tempo. Amém. Eu acho que tem que mandar, né? Para, deixa. Minha esposa, eu falo, meu Deus do céu. Para um pouquinho. Para um pouquinho. Não, mas essa louça, isso aqui, aquilo para lá. um pouquinho, mas está olhando, né? A casa, não tá não sei o quê, papapá, para ver o que acontece. Mulher de verdade tem que estar Não nativa. para, para um pouquinho, mas não para. Não para. Queridos, eu preciso ir para o nosso último intervalo já, né? Vou para o intervalo e eu queria que, então, nesse intervalo a gente pudesse já se despedir, já queria que vocês preparassem a mensagem final de vocês. Mas o que a gente vai dizer para quem hoje está aí com o coração destroçado, porque de repente perdeu um ente querido, perdeu o emprego, perdeu a perspectiva de vida, talvez, frente a uma economia desastrosa que a gente está no nosso país, né? De repente perdeu um amor e está dizendo assim, eu não estou aguentando esse sofrimento. Onde está Deus, né? Que não vê o que está acontecendo comigo. Tá bom? Intervalo, volto já. Cabeça pra cima. Cabeça pra cima. O Paulo me diz que eu não tenho tempo de fazer a pergunta que fiz para vocês. A gente só tem tempo mesmo de dizer tchau. Então, muitíssimo obrigada pela presença, pela participação de vocês. Seu recado final, Manga? O recado é o seguinte, se você sofre, aceite o sofrimento e acredite que há esperança. É isso aí. Confia em Deus, né? Confia em Deus, meu amigo. É isso aí. Eu vou pegar o gancho do pastor Manga e dizer, traga Deus para o seu sofrimento. Não esqueça, Ele está sempre pertinho de você. Amém. Sempre, sempre mesmo, sempre mesmo. Eu vou pegar o gancho dos dois. Você vai dizer em frente ou em frente? A oração da serenidade diz assim, ó, Senhor, me dê coragem para mudar as coisas que eu posso. Aceitação para que eu possa aceitar as que eu não posso modificar. E sabedoria para reconhecer uma e outra. Amém, amém. Legal, legal, gostei. Obrigadíssima, queridos, de fato, né, de fato. E que a gente possa entender que o sofrimento é também para os nossos dias. E como nossos convidados aqui disseram em algum momento, Jesus não nos prometeu uma vida sem sofrimento, mas Ele nos prometeu uma vida com Ele, com presença contínua dEle, para superarmos tudo que abalar o nosso coração. Que Jesus possa estar na sua vida, em todos os dias, na alegria, na tristeza, na saúde e na doença. Tá bom? Muitíssimo obrigada pela sua companhia também. E terminamos o programa ainda com um pouquinho de boa música. Deixo vocês com Nova Jerusalém. Paz. Como os céus são mais altos do que a terra, assim também os pensamentos de Deus são maiores do que os nossos. Ô, meu irmão, você pode levantar sua mão e começar a glorificar ao Senhor.